Salve galera, cá estou, hoje sozinho para esse pós-jogo aqui. O Edu não está comigo hoje, portanto a gente resolveu nem fazer live. As lives voltam nos jogos oficiais do Santos, né, no início do Campeonato Brasileiro. Mas para dar aquela passada aqui para falar um pouquinho sobre esse jogo Santos 4, Curitiba 1. Aliás, mandem um abraço e um beijo aí pro Edu, afinal hoje é aniversário dele, eu estava lá. Ele que no seu próprio aniversário atuou de churrasqueiro, fez um churrasco espetacular lá para nós, para todos os convidados. Tive a oportunidade de estar com ele. Chão, hein? O cara mora longe. Mas foi divertidíssimo. Aí eu voltei um pouco mais cedo para poder chegar em casa e assistir o jogo. Perdi ali os primeiros 10 minutos da partida ali. O Santos estava fazendo 1-0. No intervalo eu voltei para assistir o que eu tinha perdido, para não deixar passar nenhum detalhe, né? Não gosto de passar nenhum detalhe na hora de fazer uma análise pós-jogo, para poder trazer tudo aqui para vocês. Antes de mais nada, claro, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, se tornar membro para nós é muito importante. Se você clicar aqui no Seja Membro, no link, você vai ver todos os benefícios que um membro aqui do canal tem e já de imediato ingressar gratuitamente no nosso grupo de Telegram, tá? É só uma categoria, R$ 7,99, você tem esse e outros benefícios. Bom, também preciso passar um recado, porque olha que eu tô na minha mão aqui, ó. Essa garrafinha. Aliás, chegou muita coisa aqui da Golcase essa semana. Olha essas capinhas, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Tá? Nem tirei ainda a etiqueta. Essa daqui da torcida, ó. Muito foda. Essa daqui que eu achei espetacular. Que você não sei se dá pra ver, mas é meio cromado aqui o símbolo. E essa aqui, cara, vem pro peixão. Sensacional. Além de, mandaram mala, mandaram outras garrafas que eu vou mostrando para vocês ao longo do período, né? É importante dizer que a gente tem nosso cupom aqui, que você consegue pegar todos os produtos da Golcase, não só os do Santos, com o nosso cupom GOLPEIXE, tá? Então dá uma olhadinha lá, vai na aba do Santos, tem muita coisa. Olha essa garrafa, gente, coisa linda. De uma puta qualidade, isso aqui segura quente ou frio até mais tempo, por muito tempo, vale muito a pena, assim. Então a gente recomenda demais para que você dê uma olhadinha lá no site da Golcase. Afinal, comprando produtos do Santos, você está ajudando o Santos também, porque são produtos absolutamente oficiais, licenciados oficialmente pelo clube. Então utiliza nosso cupom aí, ou no QR Code que aparece na tela aqui, ó, para você já entrar no site. O link da Golcase está aqui na descrição também para vocês. Fechados? Então vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Um jogo muito tranquilo do Santos, um jogo de muito domínio, um jogo muito bom do Santos coletivamente. Se não é um jogo, embora tenha sido 4-0, né? Geralmente 4-0 é um puto encanto, não achei que foi, mas assim, um jogo muito tranquilo. É difícil a gente falar alguma coisa desse jogo, porque hoje os times estão em níveis muito diferentes, né? O Curitiba vem de um começo de temporada muito ruim, inclusive eliminado na Copa do Brasil, vai para a Série B aí com um técnico que fez um ótimo trabalho no Mirassol na temporada passada, que subiu o Mirassol e abdicou da Série A para ir para o Curitiba para tentar subir com o Coxa que é uma SAF, né? Mas as coisas não estão muito bem lá, então assim, foi um adversário que até presa fácil para o Santos, foi uma presa fácil para o Santos mesmo jogando em casa. Mas eu gostaria de falar, lógico, do lado santista aqui nesse jogo, né? Dois tempos muito distintos, o primeiro tempo que o Santos joga com os seus titulares ali que tinha para aquele momento, ausências do Brazão, e aí eu fiquei na dúvida que o Brazão entrou no segundo tempo, será que ele vai mudar para o Campeonato Brasileiro, colocar o João Paulo no lugar do Brazão? Vou falar sobre isso quando eu falar de jogador a jogador aqui, tá? Mas a escalação que a gente conhece do sistema defensivo, tirando o Escobar, que não foi relacionado para essa partida, o titular foi o Barreal, que foi contratado como um atacante pelo lado, ou pelo um meia pelo lado, e jogou como lateral essa partida. Já vou falar o que eu pensei dele, que eu penso dele nesse jogo. No lugar do Schmidt jogou o Rincon. No lugar do Guilherme jogou o Veron. E no lugar do Neymar jogou o Soteldo, porque o Roleiser jogou na dele pela direita, né? No mais, o time que a gente já está acostumado aí nos últimos jogos do Campeonato Paulista, desde que o Caixinha conseguiu encaixar essa formação que fez com que o Santos vencesse a maioria dos seus jogos, com exceção ao confronto final diante do Corinthians, né? Então é isso, assim, o Santos escalado dessa forma. No segundo tempo tudo mudou, né? O Santos fez 9 substituições logo no intervalo, só ficou Roleiser e Veron, até o goleiro saiu.
e depois depois teve 3 alterações, né? Os 2 meninos que entraram no segundo tempo e o goleiro Diógenes, que teve tempo de entrar ainda no lugar do Brazão e fez uma excelente defesa. Fato é que o Santos... Deixa eu só procurar uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Tá, beleza. Então, fato é que o Santos fez uma apresentação muito convincente. Eu tava até meio começando a dar umas cornetadas, porque o Santos faz 1-0 numa roubada de bola ali do Gil na ponta direita. E aí fazendo algo que o Caixinha duvidava que o Gil tinha condições de fazer, né? Que era atuar do meio campo para frente e ajudar a pressionar o time adversário quando ele faz essa pressão pós-perda. E isso está fazendo muito bem. Recuperou a bola, o Santos trocou alguns passes. Quem acha o bom tempo é o Rincon, num passe vertical. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, né? E aí o Bom Tempo sofre o pênalti. O Tiquinho bate e faz 1-0. Logo na sequência, o Curitiba empata com um gol que, assim, foi uma falha coletiva / individualizada, e eu não coloco só a culpa no Bom Tempo, que é o maior culpado sim, perdeu a bola, protegeu mal a jogada, ele não pode perder bola naquele lugar do campo. Se ele sente que tá apertado, ele precisa nem que seja dar um chutão, mas também um recuo de bola do Roleiser na fogueira, né? Devolveu na fogueira ali pro Bom Tempo, que foi desarmado, e aí o Careca lá do Curitiba empatou a partida. Mas mesmo assim, foi lógico, não sei se porque é amistoso, ou não sei se, né, se o jogo de repente não valia nada, se não tinha o fator pressão, mas foi uma das poucas vezes que o Santos sofreu o gol e eu vi o Santos não sentir imediatamente após o gol que sofria. O Santos continuou jogando normalmente, tentando criar jogadas, e olha, alguns destaques aí a gente precisa dizer, né? Gostei muito, muito, muito do Gabriel Veron pela esquerda, fazendo a função do Guilherme. Quando o Caixinha escala Veron, Soteldo e Roleiser, ele poderia ter colocado o Soteldo na direita, o Roleiser de meia e o Veron na esquerda. Ele poderia ter colocado o Veron na direita, o Roleiser de meia e o Soteldo na esquerda. Mas não, ele colocou o Roleiser na dele, pela direita, colocou o Soteldo e o Veron meio que revezando. Eles revezavam entre o meia e o ponta esquerda. Então, ora o Soteldo caía, como por exemplo no gol do Tiquinho, quem faz a jogada pela esquerda é o Soteldo. Ora quem caía pela esquerda era o Veron, e ora um dos dois ficavam por trás ali para tentar armar a jogada ou para os pontas ou para o centroavante. Achei que teve muita troca de passe entre esses dois. O Santos concentrou muita jogada desse lado esquerdo, o que prejudicou a partida do Roleiser, que nitidamente não está ainda no seu melhor ritmo de jogo, apesar de no segundo tempo ele quase ter feito um bonito gol, mas ele senti que ele ficou muito desacompanhado por várias vezes. O primeiro gol sai mais ou menos por ali, troca de passe, inclusive, que ele participa. Ele acha o Rincon acha o Bom Tempo e sai o gol. Mas foram poucas as jogadas de combinação que teve ali, efetivas de fato no lado direito. O lado esquerdo do Santos no primeiro tempo foi mais forte. E um outro destaque também do primeiro tempo, além do Gabriel Veron, que assim, eu vou falar sobre ele ainda, tudo, mas no jogador por jogador, mas gostaria de falar sobre o Tiquinho Soares, assim, que nitidamente está cada vez mais solto em campo, está cada vez mais entendendo o funcionamento do time, está cada vez mais entrosando com o time, cada vez mais se soltando, e tem jogado muito bem, assim. O Tiquinho Soares tem feito uma boa evolução assim de jogos desde que ele estreou no começo da temporada, né? Desde que ele chegou no Santos. Então é o auge dele nesse momento. Ele faz o gol de pênalti, mas ele participa de algumas outras jogadas, e o gol que ele faz é um gol de Tiquinho Soares, né? Um gol de um cara que olhou pro gol, chapou no canto, soube finalizar, assim, um jogador que oferece muitas valências para esse time do Santos do ponto de vista de pivô, do ponto de vista de finalização, e no segundo tempo entra o David Washington, que também joga muito bem, a gente vai chegar lá. Mas foram os dois destaques para mim positivos do Santos, o Veron e o Tiquinho Soares. A zaga muito firme, com o Zé Ivaldo e Gil, sofrendo pouco, quase nada na bola aérea. O Barreal, eu gostei, mas a gente vai falar dele. Enfim, o time foi bem, o time pressionou a saída de bola, tentou criar jogadas, teve muita posse. E ali, assim, o jogo termina, o primeiro tempo termina 3-1, né? O Santos faz o primeiro gol de pênalti e o segundo gol na bola parada, que tem sido muito efetiva para o Santos. E eu falava, será que vai ter mais um jogo que o Santos não vai fazer gol com bola rolando? E não, aí o Santos fez 2 gols, 2 com bola rolando, que tem muito a ver
com jogada, né, que o Santos fez, com o Soteldo e tudo mais, e um outro de bola roubada, cara do Caixinha, maneira de jogar. Então, o Santos melhora nesse sentido. O Santos eu não sei se o Santos vai fazer mais algum amistoso até a sua estreia no dia 30, acho até que sim, porque olha, até a estreia tem muito tempo, de repente o Santos faz um amistoso, de repente no meio da semana que vem, lá para terça, alguma coisa nesse sentido para se preparar bem para a estreia do Brasileiro, eu não sei ainda, mas se o Santos não jogar nenhum amistoso até a estreia do dia 30 no Brasileiro, é um Santos que vai bastante confiante para essa estreia contra o Vasco. O desafio ali vai ser completamente diferente. O Vasco não é um time realmente muito técnico, muito bom, mas joga em casa e, assim, defensivamente, ele apresentou muito mais dificuldades para o Flamengo do que o Curitiba apresentou para o Santos. É um time mais forte defensivamente, é um time que vai dar trabalho para o Santos. Eu acho que o Santos é favorito para esse jogo, mas ali, jogando em São Januário, qualquer jogo contra qualquer Vasco, contra qualquer técnico, sempre vai ser difícil. No segundo tempo, o Santos volta para o jogo, uma postura mais, não sei, menos brigadora, um time que estava tentando mais cadenciar, tentando mais, de alguma maneira, se encontrar, porque era um time muito diferente, muito mudado, com exceção do Roleiser e do Veron. O Santos não colocou... o Santos mudou toda a equipe, né, inclusive o goleiro, e aí entra ali atrás, a linha fica com o Léo Godoy, fica com o Luizão, Luan Pérez, e na esquerda joga o Kevson, que tem sido ele tem estado à frente do Vinícius Lira nessa escolha do Caixinha. Na verdade, o lateral reserva, o titular é o Escobar, o reserva me parece que vai ser o Barreal, que já veio sendo ido para o banco de reservas como lateral, mas me parece que a terceira opção hoje, o Santos ainda conta com o Vinícius Lira, o Santos conta com o Kevson e o Santos tem o Souza machucado, né? Eu acho que na ausência do Souza, o Santos, o Caixinha deu sinais claros que ele privilegia o Kevson, lembrando que o Vinícius Lira tem jogado pelo Sub-20, né? Jogou recentemente aí contra o Botafogo pelo Sub-20 e deve fazer completar esse ano como Sub-20 na base do Santos, fazer o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, enfim, as competições mais importantes do ano pelo Santos no Sub-20. Aí o Santos entra com uma surpresa, o Basso de primeiro volante, eu já vou comentar sobre isso aqui. O Pituca ali como segundo, o Tassiano entra como meia, continua com Roleiser na direita, Veron na esquerda e na frente David Washington. Mais pra frente ele tira o Veron e coloca o Rafael Freitas e tira o Roleiser e coloca o Luca Meirelles como ponta direita. Também vou falar sobre isso aqui. O segundo tempo eu não gostei do time, achei que não sofreu grandes perigos, teve uma defesa ali do Diógenes. É impressionante como o time, a bola defensiva aérea do time cai quando não estão o Zé Ivaldo e Gil nessa zaga. Isso chamou atenção, mas é um Santos que fez um gol sobre pressão, né, marcando pressão, aquela marcação individual clássica do Caixinha no tiro de meta adversário, que o David Washington foi esperto, roubou a bola e finalizou como poucos. E teve muita movimentação no David Washington também. A gente vai falar bastante sobre isso, mas no todo foi um jogo controlado pelo Santos, um jogo de imposição física, um jogo que o Santos teve a bola, um jogo que o Santos criou muito mais oportunidades com o adversário, dominou todos os setores, esquerda, direita, meio, defesa, ataque. É uma vitória contundente, mas assim, a gente não pode se iludir, porque a gente está falando de um time de um outro nível que o Santos não deve encontrar no Campeonato Brasileiro da Série A. Então tem que ter o pezinho no chão. Mas assim, o Santos ano passado enfrentou vários times, né, de nível Série B e a gente não via goleada de 4-1 fora de casa. Pelo contrário, a gente sempre via uma postura do Santos jogando fora de casa de dar a bola para o adversário e tentar contra-atacar. Me parece que o Santos do Caixinha é um Santos que vai tentar ser protagonista, inclusive fora de casa. E isso para o Campeonato Brasileiro é muito bom, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que historicamente as equipes ganham muito mais ponto em casa do que fora. As equipes têm muita dificuldade de pontuar massivamente fora de casa. Então, se o Santos tiver essa postura, pelo menos contra adversários que tecnicamente forem inferiores, de tentar dominar o jogo no terreno alheio, inclusive também quando o campo deixar, né? Porque jogar no Couto é tranquilo, o Couto sempre teve, historicamente, um gramado muito bom e eu não sei qual vai ser o nível dos gramados que o Santos vai encontrar por aí na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é um bom insight assim, para o Santos, essa partida, mostrando, jogando fora de casa e jogando da maneira como jogou. Então, é o trabalho do Caixinha evoluindo nesse sentido. Agora a gente vai falar de jogador por jogador, mas não antes
de fazer uma recomendação, uma outra recomendação para você, que é com relação a Foot Fanatics, tá? Tá vendo essa minha camisa aqui da Adidas? Sensacional, cara. Linda, maravilhosa. Eu peguei lá na Foot Fanatics, assim como, por exemplo, peguei esse boné New Era aqui do Santos, ó. Vou até colocar, fazer a segunda parte da análise aqui do jogo com esse boné. Dá pra usar aqui pra frente também. Tem muito produto do Santos lá, tem camisa oficial, tem coisa pra caralho no site da Foot Fanatics, mas não bastasse isso, tem coisa da loja inteira, tem muita coisa da Adidas lá, tem coisas das mais elevadas marcas, né? Então, e aqui o nosso cupom que a gente proporciona para você, que é o Peixão na Foot7, tá aqui embaixo também o QR Code, você tem desconto de 7% na loja inteira. Na loja inteira, tá? Então o que eu recomendo? Se o desconto é de 7% na loja inteira, cara, faz uma boa compra, porque quanto maior for a sua compra, a gente não tem comissão nenhuma, tá? É só. Não faz parte da nossa cor. Tô falando isso porque senão parece que a gente tá. Mas é porque quanto maior for a sua compra, maior o desconto. Porque é percentual. Então o que eu recomendo é isso, assim, que você sempre faça uma. Ah, vou separar para comprar uns presentes. Entra lá na Foot Fanatics, separa, faz um carrinho bom e só depois que você for finalizar, você coloca o nosso cupom para você pegar 7% de desconto absolutamente na loja inteira. Tem tênis, tem calção, tem meião, tem chuteira, tem tênis de corrida, tem mochila, tem tudo que você possa imaginar na loja. Então, recomendo demais que você utilize o nosso cupom lá na Foot Fanatics. O link também tá aqui na descrição. E agora vamos falar de jogador por jogador, né? Hoje vai ser um pouco mais longo, porque o Santos teve aí 12 alterações, é isso mesmo, 12 alterações no jogo. Mas vamos lá, primeiro tempo então, João Paulo, tá? O João Paulo não trabalhou tanto assim, quando foi exigido com o pé foi bem, mas não foi muito pressionado. A questão do jogo dele com o pé sempre foi um problema, mas sem a pressão que o Curitiba não fez, mesmo jogando em casa, ele teve vida facilitada nesse sentido. Mas teve uma questão importante aí, o gol. Eu acho que o gol não é falha, mas assim, o gol é uma chapadinha no canto que não foi tão forte assim. Talvez o Brasão tivesse pego essa bola. O João Paulo, eu sempre gostei muito do João Paulo como goleiro, tá? Mas para mim, ele tem duas deficiências importantes. Uma delas é a saída do gol e outra é, muitas vezes, o chute de média distância. Quando ele vai muito colocado no canto. Porque o João Paulo ele carece de uma coisa importantíssima para um goleiro, que é genética, envergadura. O João Paulo tem uma envergadura pequena. Isso também sempre dificultou muito o João Paulo para ser um bom pegador de pênaltis. Ele tem um braço curto comparado com os goleiros hoje, os goleiros top brasileiros. Você pega o Alisson, você pega o Ederson, você pega o Everton, você pega o Cássio é um monstro de envergadura, né? Você pega esses grandes goleiros hoje do futebol brasileiro, eles têm uma envergadura muito maior que o João Paulo. O próprio John, que jogava no Santos, sempre defendia que o John fosse titular e não o João Paulo por conta dessa questão da envergadura. E o Brasão tem uma envergadura que não é lá também maravilhosa e tudo mais, mas é maior que a do João Paulo, não tenho a menor dúvida. Então, essa bola, assim, eu não sei, eu acho que um outro goleiro, nível mais top, teria pego. Então, não vejo também uma culpa, porque eu também, a maioria dos goleiros ali teria tomado gol, tá? Não é uma falha, não é um frango, nada disso. Mas eu acho que assim, pro nível que o Santos tá montando o elenco, o Santos precisa de jogadores que precisa pensar em excelência. E um goleiro de excelência eu acho que não tomaria aquele gol, tá? Posso estar sendo injusto, mas é a minha posição. E eu acho, inclusive, que o Brasão pegaria. E a titularidade do João Paulo nesse jogo me preocupa. Eu não sei se é porque o Caixinha quis dar mais minutos para ele, sabia que ia trocar o goleiro no segundo tempo e combinou com o Brasão, mas vai me preocupar bastante se o Santos começar o jogo do Vasco com o João Paulo. Não que seja um bicho de 7 cabeças, o João Paulo é ótimo goleiro, mas hoje o Santos tem um goleiro melhor, chamado Brasão. Então, essa é a minha posição. Aí, bom, na lateral direita o Sherman, uma partida tímida, mas também sem comprometer. Não tenho muito o que dizer. Tentou combinar algumas jogadas ali com o Roleiser e com um bom tempo, mas nem nada com muita efetividade, mas também não comprometeu. A zaga, mais uma vez, muito bem. Gil e Zé Ivaldo, vocês estão acostumados, eles estão jogando muito, assim. Impressionante. Hoje jogaram bem de novo. Impressionante a quantidade de passes verticais que eles dão. Primeiro tempo você teve ali o Rincon caindo um pouco mais como terceiro zagueiro pelo centro, ele abrindo bastante os laterais, já que tinha o Sherman e o Barreal, que é um cara que ataca bastante pelo lado, né? O Rincon gosta de buscar essa bola entre zagueiros, é uma característica um pouco diferente da que o Schmidt oferece, mas os zagueiros foram muito bem.
E o Barreal teve função, a função do Barreal como lateral foi praticamente nula, ele praticamente foi um ala, né, com o Rincon fazendo muitas vezes esses 3 zagueiros aqui, dando sustentação e ele tendo liberdade para atacar, e ali ele vai melhor que o Escobar. Ele combinou, não fez nada de espetacular, mas ele é um meia, né? Então ele tem uma visão de jogo melhor que o Escobar, ele tem condições de oferecer mais coisas ao ataque do que o Escobar. Eu acho que pode ser uma grande alternativa para o Escobar em jogos que o Santos enfrente times fechados, que o Santos precise furar bloqueios, porque o Escobar é muito bom, mas o pacote Escobar é muito bom porque inclui a questão defensiva, que ele é monstruoso no duelo individual, etc e tal. Não dá para abrir mão dele na maioria dos jogos, mas em jogos que o Santos vai ser menos atacado, eu gostei do Barreal jogando ali como lateral barra ala pelo lado esquerdo. Santos jogou com o Rincon, que eu expliquei que fez essa função híbrida de volante e terceiro zagueiro vindo buscar a bola. O Rincon é um cara que, por exemplo, o passe pro Bom Tempo é ele que acha. Ele tem uma qualidade para achar passes que o Pituca não tem. Daqui a pouco eu vou falar do Pituca quando eu for falar do segundo tempo, mas o Rincon também, muitas vezes, ele falta um pouquinho da cobertura defensiva. Onde estava o Rincon na hora do gol do Curitiba, sabe? Eu sei que foi um erro que o Santos estava saindo para jogar o Bom Tempo, ninguém espera que a pessoa erre ali, mas aquela entrada da área, muitas vezes eu sinto que com o Rincon fica um pouco desprotegida e hoje aconteceu isso na hora do gol. Então é uma questão para se pensar, e é um cara também que nos duelos individuais ele não tem ganhado tanto, um cara que já está um pouco mais velho. O que ele oferece pro time é bola no pé, né? A bola no pé dele é bem ok, nada espetacular, mas ele tem um bom passe, ele sabe controlar o jogo, ele tem experiência, mas o Santos sem bola com o Rincon me preocupa muito, assim, por conta da questão dos duelos individuais. Aí vem o Bom Tempo, que faz a jogada do pênalti, e depois comete o erro no gol do Curitiba, né? Um erro que pra mim, assim, o Roleza jogou uma bola na fogueira ali pra ele, mas é um erro que ele não pode cometer, e que é um erro, é essa hora de cometer, né? Um jogo que não vale nada, um jogo que o Santos ganhou tranquilamente. É o tipo de jogada que é aprendizado para um jogador. Mas também mostra que é um jogador que precisa ganhar ainda massa muscular. Ele não era, nunca foi, né, um volante. Ele está se tornando agora com caixinha e é uma grata surpresa para todo mundo. E eu acho que até para ele, né? Mas o fato é que para você ser um volante, segundo volante, esse cara do box to box, você precisa ter um pouco mais de massa muscular, porque você vai para o choque muitas vezes, né? E ele ele é um cara mais magrinho, um cara com um ectomorfo, né? Como diria o outro. É um cara que tem ele é mais leve, é um volante mais leve. Eu acho que ele tem que ganhar um pouquinho de massa muscular, ter um pouco de firmeza no core para ganhar alguns jogos de corpo e não perder bolas como ele perdeu, embora ele tenha perdido a bola no chão. O cara deu um toque, tenha tido tranco, mas o cara consegue tocar a bola por ali. E, enfim, é um erro que ele não pode cometer, mas ele foi bem, ele controlou o jogo, tirando esse erro. Se não fosse exatamente esse erro, a gente novamente falaria dele como um dos principais jogadores do primeiro tempo, mas com esse erro que resultou em gol, não dá para colocá-lo, mas é um cara que eu continuo apostando muito, é meu titular absoluto pro restante da temporada, pelo menos por enquanto. Soteldo jogou como meia, expliquei revezando um pouco com o Veron. Soteldo, achei que foi uma partida média do Soteldo, ele tentou, buscou, ele tenta chamar o jogo muitas vezes, tenta partir para cima, tenta criar jogadas, mas às vezes eu tenho a dúvida se essa posição do meio é a melhor posição para ele, porque às vezes eu acho que ele comete alguns erros de definição mesmo, porque ele não tem a perna esquerda, ele sempre joga para a direita, sempre que ele vai jogar na esquerda, ele tenta dar aquele comezinho para a direita, que engana, é verdade, mas a definição dele com as duas pernas ali na frente da área é um pouco deficiente, e ele não tem, para jogar nessa posição, a finalização, né? Você vê como ele tem uma jogada que ele criou no primeiro tempo, que ele vai cortando e chuta de perna direita, e o chute sai muito fraco. Não é à toa que o Soteldo tem números pífios de gol na carreira. O ano que o Soteldo mais fez gol foi o ano de 2009, que eu acho que ele fez 13 gols, uma coisa assim. O ano que ele fez mais gols. O Guilherme nessa temporada já tem 10 e a gente tá em março, entendeu? Então, assim, o Soteldo precisa ter um pouco mais de finalização, um pouquinho mais de gol. E ele tem, mas é um cara também que gera muito jogo, que é muito assistente. A jogada do Tiquinho ele faz. Não é uma partida ruim, mas eu acho que vai acabar sobrando para ele quando voltar todo mundo, voltar Neymar, voltar Guilherme. Acho que o Soteldo vai acabar sendo banco nesse time e vai ser uma ótima peça para segundo tempo no Santos, seja entrando na ponta esquerda, ponta direita ou como meia. É um jogador que eu acho que vai ser espécie de 12º jogador para o Santos na temporada. O Veron, para mim o melhor em campo no primeiro tempo, acho que o melhor em campo no jogo. Impressionante como o Veron evoluiu fisicamente, como ele tem a condição, ele é inteligente para jogar, ele sabe se associar,
Ele tem velocidade, ele recuperou a velocidade, recuperou a explosão, ele tá nitidamente mais magro, mas ainda tá sem ritmo de jogo. Reparem que, por exemplo, aquelas finalizações que ele teve 2 chances de fazer o gol, falta de ritmo de jogo. Ele poderia ter feito os 2 gols ali. Eu acho que essas 2 jogadas o Guilherme teria feito os gols, embora o Guilherme também perca seus golzinhos bem direto. Mas pra mim foi o melhor jogador em campo. Quando jogou pelo meio, quando caiu pelo meio foi bem, quando caiu pela esquerda foi bem, jogou em velocidade. E assim, quando a gente compara, né, o Veron com o Guilherme que é o dono dessa posição pela esquerda, o Veron, se ele tiver o gol também, ele é superior que o Guilherme em quase tudo. Em praticamente tudo. Talvez não seja superior que o Guilherme em termos de recomposição defensiva, né? Isso o Guilherme é monstruoso também. E o técnico hoje de Série A, com os times atacando muito pelas laterais, eles tendem a priorizar esse tipo de jogador que tem uma recomposição defensiva pelo lado muito boa. Mas o Veron jogou muito e tecnicamente ele é muito melhor que o Guilherme. Mas sim, disparadamente melhor que o Guilherme. Mas vamos ver, né? Não dá pra se empolgar também, é um jogo amistoso, vamos ver como que vai ser a Vera. Mas gostei muito dele nessa posição pela esquerda e não pela direita. Eu sempre gostei muito mais do Veron jogando pela esquerda, no Palmeiras, no Cruzeiro, do que pela direita propriamente. E eu acho que ele pode ser sim o reserva imediato do Guilherme, já que o Soteldo tem sido o cara para jogar pelo meio quando o Neymar não tá. Na direita, jogou o Roleiser ainda assim, muito tímido no primeiro tempo, tentando se associar, tentando cruzar bolas ali, mas perdendo muitas bolas, muito mal acompanhado aí pelo setor direito, que não tinha o mesmo posicionamento para fazer as devidas triangulações, mas ele nitidamente encontrando o seu lugar, tentando entender o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. Você vê que ele tem qualidade no domínio de bola dele, você vê que ele tem rapidez, você vê que ele tem tudo, mas ainda não está no seu melhor ritmo, e mesmo assim, no segundo tempo, quase fez um golaço, né? Uma bola que ele recebe acho que é do Veron, que toca para ele rasteiro, ele pega no bico da área, na ponta direita, corta, jogada típica do Roleiser e bate muito forte. Foi a única finalização nesse estilo Roleiser que ele deu no jogo e passou raspando na trave, quase saiu. E era um golaço, né? Gol dele estilo na época do Estudiantes mesmo. Eu acho que vai ser o dono da posição ali. Com o tempo, é um jogador que o Santos investiu muito, então o Santos tem que ter paciência, entender que a adaptação dele vai demorar, que ele vinha no Benfica, ele não estava jogando com frequência, que é o segundo país dele em pouco tempo, terceiro, né, porque ele considerou na Argentina, então tem tudo isso para ele se adaptar, mas que é um cara que, como o Santos investiu demais, o Santos tem que ter paciência, porque ele também tem muita qualidade, e para mim vai ser o dono da posição ali na ponta meia direita. Aí na frente o Tiquinho, já falei, impressionante como o Tiquinho tá se ambientando a esse time, né? Mais 2 gols, ele faz gols sem se forçar muito. Hoje fez um gol de pênalti, e aquele gol ali é um típico gol de centroavante, um gol de jogador que não tem muito no futebol brasileiro, né? Que esse cara que domina uma bola, olha pro gol, vê onde o goleiro tá e chapa. Isso falta um pouco no futebol brasileiro. Quem faz isso muito, dadas as devidas proporções, que é 10 milhões de vezes melhor, mas fazia muito isso, era o Luis Soares no Grêmio, né? Que tinha essa qualidade na batida de olhar e saber onde colocar a bola. Não são muitos centroavantes que têm essa qualidade para fazer isso, não. Então, assim, gostei muito da atuação do Tiquinho hoje. Eu que era um cara crítico, dizia que o David Walsh ia atropelar. Não sei não, ele tá jogando muito bem e tem oferecido coisas interessantes, o time tem se adaptado à maneira dele jogar e eu tenho gostado bastante disso. Segundo tempo, o Santos mudou completamente, né? Colocou o Brazão, que mal foi exigido, jogou muito pouco. Léo Godoy, que fez uma partida pavorosa, é um jogador que não tem condições de jogar com a camisa do Santos. Esse jogador, assim, joga lá porque o Caixinha não gostou do Gabriel Simples na base, ou assim... Aquela coisa de hierarquia, se eu tirar o cara agora no amistoso eu vou perder o cara, sabe? E eu preciso contar com o cara porque talvez eu necessite ao longo do ano. Mas saiu notícia essa semana aí do Mussatti, a gente até falou aqui, eu repercuti, que o Santos está atrás de um lateral direito. E eu acho que esse cara pode ser muito o Aderlan quando voltar. Né? O Aderlan parece estar em fase final de adaptação aí para poder voltar a treinar com bola. Diante de um Sherman que é irregular e diante de um Léo Godoy que não tem condições, eu acho que o Aderlan vai acabar dominando essa posição ao longo do ano pelo Santos, mas também é aquilo, né? Um jogador que quando voltar, o Santos vai ter que ter, o torcedor também vai ter que ter a maior paciência do mundo, porque voltar de LCA não é fácil, é capaz que ele se contunda, a lateral é uma posição que corre muito, então eu não sei se a gente vai ter, talvez a gente tenha um melhor do Aderlan lá para junho, para julho, talvez ali.
Né? Mesma coisa quando o Santos tiver de volta o Zé Rafael, com problema na coluna, tem que ter muita paciência com esses caras voltando de lesão grave. Mas é isso, sobre o Léo Godoy. Na zaga entrou o Luizão, que eu gostei de alguns passes do Luizão. Eu gostei mais do Luizão do que do Luan Pérez, cara. O Luan Pérez talvez seja um dos jogadores que mais me decepcionou nessa temporada. É impressionante como ele perde todos os duelos defensivos pelo alto, assim. Se o Gil ganha todos e tal, o Luan Pérez perde todos. É impressionante, cara. Ele vai fofo, ele não pressiona, olha pra bola, não olha o zagueiro. É impressionante como a disputa dele pelo alto tem sido muito, muito, muito fraca. Muito fraca. O Luan Pérez é um jogador que dá condições de um... Assim, é um ótimo zagueiro para ser reserva, né? O Santos nem contratou o Luan Pérez para ser reserva. O salário dele é muito alto. Eu revelei o ano passado lá no Futeboteco. Cara, mais de 600 pau. O cara ganha bem. Mas assim, e cada ano vai aumentando mais o salário dele, tá? É bem progressivo. Mas assim, tem devido nessa questão do zagueirar. Precisa melhorar os duelos individuais, principalmente pelo alto. Não tenho gostado da temporada do Luan Pérez até aqui. Mas o Luizão eu gostei, acertou bons passes, inverteu o jogo, tem velocidade, tem coragem para jogar. Quero esperar um pouco mais para ver, não quero dar grandes definições, porque zagueiro é consistência, mas gostei mais do Luizão do que do Luan Pérez hoje. O Kevson é aquilo, gente, um lateral absolutamente que só vive de uma jogada. Ele pega a bola, joga para frente e sai correndo, porque ele tem muito ímpeto físico, né? É a única jogada dele. Tentou se associar uma vez ou outra ali, mas é um lateral, acho, muito limitado. Não seria minha terceira opção para lateral esquerda. Para mim, minha terceira opção para lateral esquerda ou é o Souza, se o Souza não estiver disponível, Vinícius Lira, são muito mais jogadores tecnicamente que o Kevson. E eu emprestaria esse jogador para ele tentar. Eu acho que é um jogador que pode ir muito bem numa Série A, inclusive, ou numa Série B, e o Santos ganhar dinheiro com ele no futuro, como ganhou com o João Lucas. Ele é mais novo. Né? Se o Santos ganhou dinheiro com o João Lucas, que é pavoroso, por que não pode ganhar com o Kevson? Eu me livraria desse jogador também. Não que ele tenha ido mal, mas assim, nada demais também. Aí a grande surpresa, né? O Caixinha colocou o Basso ali de primeiro volante e eu definitivamente não gostei. Me parece que é o Caixinha dizendo: putz, cara, eu vou ter que colocar o cara é um dos líderes do elenco. Quando a gente vê os vídeos da Santos TV, você vê ele sempre lá falando, motivando, etc. Tu precisa arrumar um lugar para esse cara jogar. Na zaga não vai ser, nem na minha dupla reserva, porque não tem condições. Mas vamos arrumar um lugar aqui para ele como volante. De repente eu acho ele como volante, mas não tem a menor condição. Ele é frouxo na marcação, inclusive como volante. Ele não tem uma boa saída de jogo. Ele corre de calça jeans. É um jogador que para mim não tem nível de Série A. Mas de repente pode ser que tenha num time menor aí, de repente. Não, no Santos não tem condição. É um jogador que o Santos não pode fazer caridade. Se o Santos só tinha um Rincon para essa posição hoje, o Santos tinha que ter trazido algum moleque da base para jogar nessa posição como reserva, não o Basso. Mas é aquela coisa que eu expliquei aqui do Léo Godoy, a hierarquia do grupo, você deixar todo mundo feliz. Imagina assim, o cara não joga nem num amistoso desse, quanto que o cara vai jogar, e tem quando você é técnico, você tem egos para administrar, você tem que ganhar os caras, e eu entendo, mas do ponto de vista técnico, o Basso não tem condição de ser volante, não tem condição de ser zagueiro no Santos, não tem nível para jogar no Santos, essa é a verdade. O Pituca mais uma vez entrou como segundo volante muito mal, nada, não que tenha comprometido, mas me pega, por exemplo, uma bola que o Santos rouba no campo ofensivo, ele tem 3 opções para tocar, ele escolhe a pior delas, que é o Luca Meireles, marcado para tocar. É impressionante como ele toma uma decisão errada dentro do campo, como ele não oferece o que ele sempre trouxe na carreira, que é aquela intensidade muito grande, né? Enfim, é um cara que vive uma fase muito ruim, que eu concordo com o Edu quando ele fez a tier list do Santos. É um jogador que eu acho que poderia ser uma excelente moeda de troca para o Santos tentar alguma coisa, inclusive cortar um pouco desses salários que o Marcelo Teixeira falou que o Santos precisa cortar. Eu acho que seria assim uma das principais opções para o Santos tentar buscar algum movimento no mercado, ainda que seja na próxima janela do meio do ano, porque é um jogador que definitivamente não está bem. Torço para que ele se reencontre como o Schmidt se reencontrou, mas até agora não está justificando o investimento. O Tassiano é outro, assim, o Tassiano ele tem uma característica de muitas vezes ocupar o setor da centroavância quando o David saía, né? Que o David é um centroavante muito diferente do Tiquinho, que não fica na área, ele se movimenta mais. Então o Tassiano ocupa aquele espaço, isso é bom. Em termos de espaço, é um cara que ocupa bem os espaços, ele tem uma boa leitura de jogo, de onde estar, mas, assim, é um jogador que ele não é bom em nada, assim, maravilhosamente bom em nada. É um jogador de nota 5,5 em tudo.
Né? O Rogério falou que era nota 7 em tudo, não é, nota 5,5 em tudo. Um jogador que custou o que custou. Sem brincadeira, assim, o Juliano saiu desgostoso do Santos, né? Foi jogar a segunda divisão. Eu reclamei do salário do Juliano, que ia ganhar mais de 600 picanhas esse ano na primeira divisão, mas se você pegar os 4,5 milhões de euros que o Santos gastou no Tassiano, esse salário do Juliano é dinheiro de pinga. E o Juliano é muito mais jogador que o Tassiano, mas assim, muito mais jogador que o Tassiano. O Juliano seria um cara muito melhor para elenco do que o Tassiano. E olha que eu não sou fã do Juliano. Não sou, mas o Juliano é assim, olha a carreira dos dois, né? Olha, cara, não dá para comparar. Juliano, seleção brasileira. Craque da Arábia Saudita no Al Nassr, Grêmio, Corinthians, Internacional. Tassiano, Bahia, reserva no Grêmio, Boa Esporte. Não dá pra comparar, desculpa, não dá pra comparar. O Santos aqui eu acho que... Bom, eu acho que o Tassiano pode ser útil ainda pra temporada. Mas o Santos ter perdido o Juliano, não ter sido hábil ali com o Juliano, e pra contratar um cara... Você vai perder o Juliano, beleza, mas traz alguém melhor. Ou do mesmo nível. Pra trazer o Tassiano, pra mim foi um grande equívoco dessa gestão. O Tassiano, para mim, é o grande erro dessa gestão. 4,5 milhões de euros no Tassiano. Ah, Rodolfo, mas o Santos não ia pagar, deixou de receber o que tinha para receber. Não importa, bicho. Se deixou de receber, pagou. Não existe isso, tá? Em termos de balanço. Então, enfim, para mim foi um erro absurdo essa contratação, mas que ainda pode ser útil ao longo da temporada, mas esse jogo eu não gostei. Do lado direito entrou o Luca Meireles, perdeu um gol que eu achei que o gesto técnico dele num passe, inclusive, se eu não me engano, do próprio Tassiano, uma roubada de bola no campo ofensivo, um passe bom do Tassiano, mas um gesto técnico muito ruim, um jogador que tem jogado... Eu vi o jogo do Sub-20 essa semana contra o Botafogo, o Santos ganhou por 4-1, e ele não foi o melhor do Sub-20, assim. O Rodrigo César hoje, pra mim, tá muito mais preparado que ele, e é normal, porque ele vinha jogando Sub-17. O Luca Meireles é um jogador que foi um dos melhores jogadores do Paulista do título do Santos Sub-17. Então é um jogador para mim que ele tem que pegar cancha no Sub-20. E o jogador que eu traria para ser esse terceiro cara ali da frente seria o Rodrigo César, que para mim tá mais preparado, tanto física como em tomada de decisões do que o Luca Meireles hoje. Eu acho que o Luca Meireles talvez seja até mais jogador no futuro que o Rodrigo César, mas eu acho que ele ainda é muito novo e tudo bem jogar hoje, ele tem jogado no Sub-20, não é que o Santos trouxe ele definitivo, então acho que ele vai precisar ainda de mais um ano maturando no Sub-20 para de repente o ano que vem ter mais minutos e se firmar melhor nessa posição. O gesto técnico ali achei meio preguiçoso, sabe? Na hora de finalizar ali, mas é aquilo, corre, é um cara forte para a idade, rápido para a idade, jogou de ponta direita que não é a dele, é importante falar isso, ele é um centroavante, mas ali ele teve uma bola de centroavante para finalizar e foi muito mal. E entrou o menino, como é o nome do menino, esse que veio do Guarani, o Rafael Freitas. Ele criou uma jogada ali num contra-ataque, aquele drible sofre a falta. É um jogador que eu gosto, tem me chamado a atenção na base, mas é outro jogador que, assim, eu acho que o Rodrigo César tá na frente. Que eu traria o Rodrigo César ao invés dele. Eu acho que é um achado do Guarani, um jogador que foi muito bem no Guarani, apesar da campanha do Guarani. Eu acho que o Santos foi muito bem nessa contratação. Eu acho que é um cara que pode ser muito útil para o futuro, mas eu acho que mesmo na base o Santos tem um jogador que está hoje mais preparado que ambos os que entraram, que é o Rodrigo César. Então, tenho isso a dizer, mas o menino foi bem. Quando as bolas vieram, ele soube o que fazer, ele tem velocidade, tem mudança de direção. Na base mostrou que tem finalização, um jogador bastante interessante para o futuro. E na frente, no lugar do Tiquinho, entrou o David Washington, né? Eu falei do Diógenes aqui já, eu acho. Que entrou, fez a defesa, enfim. Mas entrou no lugar do Tiquinho, entrou o David Washington, que foi o melhor do segundo tempo. Fez um golaço, quase meteu um gol, uma bola curva, no começo do segundo tempo, de fora da área, uma paulada. Apertou o L1 e o quadrado ali, mandou ver, quase foi gol. Criou jogadas, roubou bola no campo ofensivo, se associou. Teve uma jogada que ele saiu fazendo fila. Se ele passa de mais um, ele faz um golaço de placa. É um cara que oferece a juventude que o Tiquinho não tem, né? A juventude que o Tiquinho não tem, a velocidade, o rabisco, e oferece outras características completamente diferentes do Tiquinho. Eu acho que, dependendo do jogo, eu acho que quando for um jogo que o Santos tiver o contra-ataque, quando for um jogo que o Santos for muito mais pressionado no seu campo defensivo, o David Washington, de repente, pode ser uma melhor opção. Embora o Tiquinho, num jogo como esse, talvez seja o cara que segura um pouco mais a bola de costas, coisa que o David Washington, nas duas que ele recebeu de costas, hoje ele perdeu os duelos. Então, assim, os defeitos dele é o que o Tiquinho tem de melhor.
E os defeitos do Tiquinho é o que o David tem de melhor. Então um complementa o outro e o Caixinha vai ter que ser bastante inteligente para escolher quem vai jogar, a depender do adversário, a depender do estilo de jogo, a depender da proposta que ele tiver para aquele jogo, mas fato é que ele tem 2 ótimos centroavantes para jogar na temporada. É o Santos montando um elenco muito forte. As gratas surpresas hoje são o David Washington, embora não seja surpresa nenhuma, né? Porque a gente sempre esperou o máximo do David, mas a maneira como ele jogou hoje mostrou, deu o seu cartão de visita. E a grata surpresa para mim, o Gabriel Veron jogando na ponta esquerda, jogando muito bem. É um jogador que possa, cara, assim, pode pedir passagem. O jogador, gente, foi campeão de Mundial Sub-17 e melhor do torneio, né? Com o melhor jogador do torneio. É um jogador que se perdeu um pouquinho para a noitada, né? Aí foi vendido para o Porto precocemente por um valor bem abaixo do que o Palmeiras costuma comercializar os jogadores. Teve esse retorno para o Cruzeiro, que era um time meio bagunçado, que teve Seabra, depois teve Diniz, um time que, não pegou no breu, mas ele já melhorou seu nível e agora o Santos consegue um empréstimo. Olha, vou te falar, gostei e gostaria muito de ver esse jogador retomar ao nível que se esperava dele. Se ele voltar ao nível que se esperava dele, a gente tem um reforçaço para essa temporada. Esse jogo mostrou isso, mostrou que ele precisa melhorar um pouquinho a finalização ainda, pegar um pouco mais de ritmo de jogo nesse sentido, mas que ele pode ser um cara, inclusive, de repente, por que não, para ser titular para a temporada. Não deve nada para o Guilherme, já falei. Ele é melhor em quase tudo que o Guilherme que ele faz dentro de campo. Muito mais técnico. Então, assim, é um elenco, o Santos mostrou hoje que tem um elenco forte para a disputa do Brasileiro, que precisa de alguns ajustes, falei aqui, um zagueiro de repente seria interessante, um lateral direito para ser titular seria muito importante, e no mais, ir com esse time mesmo e ver no que dá. Eu acho que é um time bem interessante para a disputa do Campeonato Brasileiro, ainda mais se o Zé Rafael voltar 100%, vai oferecer muito para o dinamismo desse time, e é um time que se continuar bem treinado do jeito que está nos últimos jogos, com caixinha assim, é um time que pode brigar lá em cima na tabela. Não sei se por título, isso vai depender muito do que o campeonato se apresentar, mas ali para Libertadores vaga direta. Essa é a minha expectativa. Eu gostaria muito que o Santos fizesse esse papel, fizesse um campeonato brasileiro digno de sua história, pelo menos conquistando uma vaga direta para Libertadores, voltando de segunda divisão. Seria uma ótima coisa para o Santos Futebol Clube. E você, o que você achou desse jogo? O que você acha de jogador por jogador? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.